Então vamos falar sobre agrupamento de informação, está bem? Vamos falar sobre aqui algumas funções de agrupamento ou estatísticas, está bem? Vamos falar sobre funções de agrupamento ou estatísticas. Também se podem chamar funções estatísticas, está bem? Ora, suponham que eu queria saber quantos registros existem na tabela dos empregados, na tabela EMP. Como é que vocês faziam isso? Se calhar eu até fiz aqui um select asterisco from EMP, vocês veem que há 14 e diriam que temos 14 registros. Só que, então, se em vez de 14 fossem 125 mil, como é que era? Andavam aí com a barra de deslocamento para baixo? Ou e acham bem que se faça um select de tudo, quando a gente só quer aquele número? Tem que haver uma forma de conseguir obter esse valor, o número de registros que temos numa determinada tabela. Até agora, as funções que nós aprendemos eram funções de linha, ou seja, recebiam um conjunto de parâmetros e retornavam um valor. Nós agora, com estas funções de agrupamento, são funções diferentes, porque não recebem um parâmetro, recebem um parâmetro escalar, ou um conjunto de parâmetros escalares. Recebem logo um conjunto, como se fosse uma tabela de valores, está bem? Ou uma coluna de uma tabela de valores. Vamos ver a primeira dessas, que é uma que se usa muito, que é o count. O count serve para contar precisamente o número de registros. Então vamos experimentar fazer isso. Saber o número de registros que tem a tabela EMP. Então vamos usar o count. Eu até vou pôr o count asterisco para EMP. E o resultado foi 14. Portanto, não tive que estar a fazer um select daquilo tudo. Reparem que eu, quer fossem 14, quer fossem os tais 125 mil, o select era o mesmo e retornava só aquele valor. Está bem? Vamos ver o que é o asterisco. Aliás, posso pôr aqui, o count é a única função que permite o asterisco. Está bem? Daquelas funções que nós vamos falar, das funções estatísticas, o count é a única que permite o asterisco. E o asterisco aqui significa todos os registros. Significa tudo, está bem? Portanto, eu faço um select count de tudo. Portanto, vai contar todos os registros da tabela EMP. Porque é que eu estou aqui preocupado com isto de contar os registros? Porque eu posso contar outras coisas, querem ver? Vou fazer aqui um select, count e name. From EMP. Eu enganei-me ali. O que é que o count e name vai fazer? Vai contar quantos registros tem o e-name preenchido. E vai dar também na mesma 14. Está bem? Reparem que eu tenho aqui 14 registros que têm o e-name preenchido. E se em vez do e-name tivesse a contar o MGR? Querem ver agora? Em vez do e-name vou pôr aqui MGR. MGR tem os 14 preenchidos? Olhem para este. Não está. Então vamos fazer este select count MGR. Só já deu 13. Porquê? Ele está a contar só 13 registros que têm o MGR preenchido.
Está bem? Estão a perceber? Claro que nós temos aqui uma coluna que ainda é mais crítica, que é a da comissão. Querem ver? Se eu faço select count com, ele vai dar 4. Significa que só há 4 registros cuja comissão não é nula. Está bem? Portanto, estas funções estatísticas só vão trabalhar com os registros que não são nulos. A única que trabalha com tudo é o asterisco, com o count asterisco, está bem? Portanto, quando a gente usa o count asterisco, em vez de estar a pôr o count e o nome de um campo, já sabemos que vai de certeza contar todos os registros, sejam ou não sejam nulos, está bem? Sim, se tivéssemos usado também aqui a chave primária, já sabemos que a chave primária não é nula e, portanto, também funcionaria. Ok? Pronto. Então, vimos aqui a primeira função estatística. Mas o que é que esta função está a fazer? Reparem, nós temos esta tabela dos empregados. E a gente, ao usar uma função estatística aqui, ele vai como que pegar em toda esta tabela, metê-la numa caixa, num saco, e depois de lá só retirou um valor. O valor que lá retirou foi o da contagem, mas podemos tirar outros valores, querem ver? Imaginemos que eu queria saber qual era, temos aqui o salário, eu queria saber qual era a soma do salário. O que é a soma? Eu tenho que somar todos esses valores. Mais uma vez, é uma função também estatística. Eu posso fazer select sum, a função sum é para fazer a soma do salário da tabela. Emp. Mais uma vez, estou a usar uma função de agrupamento ou estatística para fazer a soma, está bem? Eu não estou a pôr aqui os valores, o que é que cada função destas faz, mas certamente que todos compreendem que o count vai fazer a contagem e que o sum vai fazer uma soma dos salários dos empregados. Este 29.025 é a soma destes 14 valores do salário. Já agora, se eu fizesse a soma da comissão, só somou estes 4 valores, 300 com 500, que dá 800, mais 1.400 dá 2.200, pronto, mais 0 que dá 2.200. Está bem? Portanto, estão a ver, a soma está a somar só os valores não nulos. Está bem? Mais uma vez, o que é que isto fez? Pegou nestes resultados todos, pô-los dentro de um saco e tirou de lá um valor. Neste caso era a soma. Já vimos o count para contar, o sum para fazer a soma. Outras que a gente usa bastante. A média. Podem querer saber qual é a média do salário. A média é o AVG, de average, está bem? Já vimos que temos aqui uma média, dá um número decimal. Se nós quiséssemos arredondar isto, o que é que a gente fazia? Usávamos a função que já demos, o round, certo? E agora digam-me, o round, onde é que o punhamos? Antes do AVG ou antes do SAL? Antes do SAL. Antes do AVG. Antes do AVG. Eu se ponho antes do SAL, o que é que ele vai fazer? Vai arredondar cada um dos salários e depois vai fazer a média desses salários arredondados. Ora, os salários até já estão arredondados. A mim o que me interessa é arredondar o resultado final. Então vou pôr o round aqui. Reparem, não dava erro se fosse lá dentro, mas a mim o que me está a interessar é este, está bem?
Certo? Percebem isso? Porque houve alguém que disse que era para ser lá dentro, também. E estão a ver como é que estas coisas se conjugam. Portanto, já vimos o count, o sum, o AVG, e temos aqui as outras que a gente usa mais, é o máximo e o mínimo. Eu posso ver aqui o select do máximo do salário, e dá-me o salário máximo. Já, olha, eu tenho feito este select só função a função, mas eu posso pôr aqui umas a seguir às outras, está bem? Ou seja, reparem, eu sempre que vou usar uma função destas estatísticas, o que ele vai fazer aqui ao resultado desta tabela é, volto a insistir, é como se metesse tudo dentro de um saco e depois só tira de lá valores estatísticos. Eu posso tirar quaisquer uns, não é? Eu aqui fiz o mínimo e o máximo, mas posso fazer um select da média da comissão, do round do AVG da comissão, desculpa, da comissão, posso usar aqui o count asterisco. Estão a ver? Posso o sum do salário. Posso pedir o que quiser. Aqui no AVG da comissão ainda posso chegar aqui e fazer e pôr outras funções cá dentro. Por exemplo, o NVL. NVL que converte para nulo, lembram-se? Ou seja, se a comissão for nula, dá 0. O round também posso chegar aqui e dizer que quero com 2 casas decimais. Posso ter... estou aqui a usar coisas que nós já demos, está bem? Portanto, eu fiz isto tudo depressa, mas pronto, podemos fazer esta conta, como podíamos fazer outra qualquer aqui só para experimentar. E vocês aí experimentem e testem com outros valores, está bem? Mas são estas funções. Para além destas ainda temos mais, como o desvio padrão, a variância, mas estas aqui são aquelas que tipicamente a gente usa mais frequentemente. Ok, volto a insistir, o que é que nós fizemos? Nós chegamos àquela tabela EMP e é como se a tivéssemos metido dentro de um saco, já não conseguimos ver os valores individuais que lá estavam, mas consigo tirar médias, ou máximos, ou mínimos. Deixa-me só pegar aqui no select, count asterisco, ferramenta. Isto é muito importante. Portanto, isto aqui dá 14. Será que eu consigo fazer aqui um e-name? Quero ver o nome e contar. Reparem, isto vai dar erro. Porquê? Se eu já meti, eu fazer o count, usar o count, ele vai-me agrupar isto tudo, meter como se metesse dentro de um saco, eu já não consigo olhar lá para dentro e ver os valores individuais. Só consigo obter valores estatísticos. Eu, se executar isto, ele vai me dar um erro. Está bem? Ou se quisesse, por exemplo, vou já fazer aqui com o job. Cá tenho o erro. Estão a perceber? Eu depois, como estou a usar esta função estatística, isto vai-me agrupar todos os valores do EMP e eu já não consigo obter estes valores individualmente. Ok? E dá-me o erro. Até vou por aqui.
os valores individuais. Pronto. Pronto, este dá erro. Ok, então vamos ver aqui outra situação. Que é o seguinte. Eu até queria ter ali o job. Vejam lá esta situação. Eu quero ver... Ora, nós olharmos aqui para a tabela dos empregados, temos aqui vários tipos de job, não é? Temos clerk, salesman, manager, analistas. Então, será que eu não consigo ter assim? Epá, eu gostava de ter, por exemplo, dos clerks. Quantos clerks é que eu tenho? E depois salesman. Quantos salesman é que eu tenho? Só que eu, para fazer isso, como é que eu posso fazer? Com o que conhecemos não dá. Então vou introduzir aqui um novo conceito, que é o agrupamento. Nós estamos a usar funções de agrupamento ou estatísticas, mas elas têm feito automaticamente um único agrupamento de toda a tabela. Então vamos usar aqui uma técnica que é fazer agrupamentos pelo job. Querem ver? A minha ideia é, eu quero saber qual é o job, e o count asterisco, select job, count asterisco, da tabela EMP, mas o que eu agora queria era que ele me agrupasse isto por tipo de job, por job. Ou seja, quero que me agrupe todos os clerks e que me digam quantos é que lá há. Todos os salesmen e quantos é que lá há. Estão a perceber? Então, como é que isto se faz? Faço com group by e agora ponho o job. Reparem, ainda antes de executar, o que é que eu aqui tenho? Quero selecionar o job e depois um count. Vai ser o count, quantos é que eu tenho este job, da tabela EMP, só que não é da tabela EMP como um todo. Não, quero a tabela EMP agrupada por job. Ou seja, se eu vos desse isto para vocês fazerem, vocês iam fazer montinhos, pronto. Eu dava-vos estas peças, correspondente a estes vários jobs, e vocês faziam aqui um montinho com os clerks, outro montinho com os salesmen, outro montinho com os managers. Estão a perceber? E depois, dentro de cada montinho, para cada montinho iam contar. Olhem o que é que isto vai fazer. Montinho, ou cada saquinho, estão a perceber? Então, o que é que nós aqui conseguimos? Conseguimos fazer um select do job e do count asterisco, framente, mas agrupado por job. Portanto, nós fizemos aqui grupos por job. Na realidade, quantos é que temos? 1, 2, 3, 4, 5. Conseguimos ficar com 5 grupos. E para cada um destes grupos, eu já posso contar quantos é que lá tenho dentro. Aliás, posso contar, posso fazer uma média do salário. Vocês podem dizer, eu queria saber qual é, destes grupos, qual é que tem a média de salário mais elevada. Pronto, é só fazer AVG SAL. Qual é o mais interessante? Claro, há o presidente, que é o mais interessante, que ganha mais, mas depois olhem o analista ganha 3 mil, já não é mau, não é? Mas aquilo que é preciso aqui terem atenção é precisamente isto, eu estou a fazer grupos por job. O que é que significa um grupo por job? Quer dizer que todos os que estão naquele grupo têm o mesmo job. Ou seja, eu quando criei este grupo dos clerks, estão lá todos os registros cujo job é clerk. E como estão lá todos os registros cujo job é clerk, mesmo que eu não consiga ver o que é os valores individuais que lá estão, sei que aquele grupo é dos clerks. E então eu consigo visualizá-lo. Eu se tentar ver aqui mais uma vez o e-name, vai dar erro. Está bem? Eu não o agrupei por e-name. Não consigo ver os valores individuais. Consigo ver só estes grupos. Está bem? Portanto, recapitulando, eu quero saber quantos empregados é que há de cada job. Como é que eu fiz? Tive que agrupar a minha tabela dos empregados por job.
Eu agrupando por job, depois já o posso contar. Era o que vocês fariam se estivessem a fazer isto à mão, certo? Imaginemos que eu dava-vos uma data de peças, tipo peças de dominó, e pedia para vocês contarem quantas é que tinham 5 bolinhas ou 3 bolinhas. Vocês iam fazendo grupinhos, conforme as iam apanhando, iam-se fazendo os vários grupinhos, e depois iam contar dentro de cada grupinho. É o que estamos aqui a fazer, está bem? Agrupamos e depois já podemos usar as funções e estatísticas, tá? Ora bem, já agora há aqui uma questão que é o seguinte, parece uma coisa óbvia, mas vamos lá ver. Eu estou a fazer isto aqui da tabela EMP e estou a dizer sempre, ok, estou a fazer o agrupamento da tabela EMP como um todo. Calma lá, eu posso chegar aqui e fazer o where. O where, eu posso pôr aqui, por exemplo, o salário menor que 1500. Vou pôr 2500. E ele está a fazer grupos, não é da tabela EMP na totalidade, mas é da tabela EMP, dos registros da tabela EMP, cujo salário é menor que 2.500. Está bem? Portanto, se vocês olharem pela ordem com que as coisas são feitas, primeiro é feito aqui o from com o where, portanto, que vai restringir os registros. Depois é feito o agrupamento dos registros que sobraram, não é? Daqueles que já foram restringidos. E depois já se consegue obter esta informação, está bem? Portanto, a cláusula where vem antes do grupo by. Da mesma forma, o order by é no fim. Eu depois de ter esses resultados, eu posso ordenar e posso quê? Posso ordenar por job, por exemplo. E tenho isto ordenado por job, mas posso ordenar pelo count asterisco ou pela média do sal, quer dizer, order by AVG sal. E posso pôr até descendente. Está bem? Portanto, eu no order by, eu posso usar também as funções estatísticas, está bem? Já estou a usá-las no meu select, tá? Portanto, as coisas que a gente aprendeu para trás continuam-se a aplicar aqui. Está bem? Ok. Então, se eu vos perguntasse qual é, quero saber, então, quero saber o quê? A média do salário de cada departamento. E o departamento, para já, vamos fazer isto só pelo número. Quero que vocês me deem, da mesma forma que fizemos ali para o job, a média do salário para cada departamento. Quero que apareça o código do departamento e depois a média do salário. Então, digam-me lá como é que conseguem fazer isso. Então, para resolver a média do salário de cada departamento, há de ser select. Querem ver? Vamos fazer devagarinho. Select. Ouça, mas tem que estar aqui com atenção a isto. Pronto, eu tinha pedido. Quero saber o código do departamento e a média. O código do departamento é DEPT-NO. E a média é ABG SAL. Certo? DEPT-NO é o código do departamento e aqui a média do salário. Qual é a tabela? É a tabela EMP. Reparem, agora até há aqui um truquezinho que eu já vos digo, que é o seguinte. Se eu quero saber este campo e depois funções estatísticas, as funções estatísticas já vi que não me afetam o problema, porque eu se executar isto vai-me dar erro, certo? Por causa do DEPT-NO. Ele diz até not a single group function. Que é o DEPT-NO, não é uma função de agrupamento, então dá erro. E a regra é a seguinte, estes valores, se vocês tiverem com atenção, isto é importante, estes campos que nós pomos aqui são aqueles que temos que pôr no grupo by, ou seja, depois tenho que fazer grupo by deste DEPT-NO. E agora já vai funcionar e vai dar o resultado que eu pretendia.
Do departamento 30, a média é 1566, do departamento 20, 2175, do departamento 10, 2916. Está bem? Ouçam, eu peço-vos que vocês estejam com atenção. Claro que é muito fácil vocês estarem aí, estarem a ver uma notícia qualquer ou outra coisa qualquer na internet, mas depois isso vai-vos pesar depois quando tiverem que usar estes conhecimentos, está bem? Deviam estar todos com atenção. Ouçam, o que é que eu consegui? Obter o departamento, o código do departamento e a média do salário. E mais uma vez, este campo que nós temos aqui na coluna de projeção, se temos aqui, tenho que colocar no grupo by. Está bem? E pronto, consegui aqui o código do departamento e a média do salário. Estão a ver, vocês em que departamento é que gostariam de trabalhar, se a média é esta? Se calhar no departamento 10, não é? Bem, depende do trabalho, senhor. Exatamente. Estou a ser aqui muito só a pensar no dinheiro e estes tipos que aqui estão, se calhar têm uma vida muito mais relaxada, ganham menos, mas não podem até trabalhar menos horas e ser um trabalho mais agradável de fazer. Sim, senhor. Ou que eles gostem mais de fazer. Ok. Vamos ver outra coisa. Estão a ver aqui, eu tenho estes departamentos e tenho estes salários. Será que eu agora conseguia, por exemplo, somar o resultado destas médias? Não é? Reparem, isto que aqui está é como se fosse um conjunto de registros, uma outra tabela. E eu agora podia querer somar a média dos salários. E eu posso fazer isso, está bem? Já agora digo uma coisa, se eu somar a média dos salários, eu vou conseguir saber estes valores individuais? A resposta é não, porque eu para somar, eu vou ter que pegar nisto tudo e pôr dentro de um saco. E depois já não consigo saber os valores individuais. Consigo é fazer cálculos estatísticos. Está bem? Isto aqui é uma coisa que eu posso fazer, que é, por exemplo, select o sum do AVG do SAL para MEMP. Grupo by depth no. Pronto. Isto que eu vos estou a mostrar é uma função estatística dentro de outra função estatística. E nós não podemos ter mais do que 2 níveis, como temos aqui, está bem? Enquanto que nas outras funções eu posso ter, reparem, eu aqui tinha uma função de linha, a seguir tinha uma função estatística, dentro de outra função de linha, no caso das funções estatísticas não posso ter mais do que 2. E, portanto, uma delas obtenho um conjunto de valores e depois pronto, posso trabalhar esses valores através de outra função. Também. E tenho aqui um exemplo desse que quer fazer uma soma da média dos salários. Tá bem? Não posso ter mais do que estes 2 níveis. Está bem? Funções de agrupamento ou estatísticas, está bem? E tenho aqui um exemplo. Eu queria, era colocar-vos aqui outro desafio, já agora em jeito de também de exercícios, que é o seguinte. Reparem neste select que nós vimos há bocado. Eu tenho aqui o código dos departamentos. E a pergunta que eu vos faço é, e se em vez do código do departamento, eu queria o nome do departamento? Posso mandar, Setor? Podes, pá, super rápido. Eu estive a fazer isso agora, por isso é que estava a demorar.
Eu, por acaso, também fiz o mesmo. Muito bem. Frame depth, muito bem. Muito bem, Felipe. E quem mais fez? Ou seja, o que eu estou a pedir é, aqui fica o dname, que vocês fizeram, não foi? O dname já não é só o frame, porque o dname eu tenho na tabela depth. Tenho que pôr aqui no depth. Então já sabem. E eu gostei muito que vocês tivessem feito isso. Se temos duas tabelas, tenho que as relacionar com chave estrangeira, a chave primária da tabela pai com a chave estrangeira da tabela filho. Então tenho que fazer empt.depth_nó igual a depth.depth_nó. O grupo by, se eu tenho aqui o dname, o grupo by tem que ser o grupo by dname. Está bem? Isto aqui é chapa 3. E obtiveram isso. Certo? Eu ainda pus o round no Sim, salário. ainda puseste aqui o round. Sim. É. Depois ainda podíamos ter aqui o round. Muito bem. E temos uma coisa deste género. Estão a ver? Mas é esta dinâmica que eu aprecio que vocês façam. É aí, nos vossos computadores, peguem nisto e explorem e mexam nisto. Até é isso que se pretende depois que vocês façam no vosso trabalho, está bem? Porque a próxima etapa é vocês fazerem queries às vossas tabelas, ao conteúdo das vossas tabelas. E os tais queries complexos que eu falei, e podem ser feitos, devem ser feitos com este tipo de coisa. Ok, muito bem. E já agora vou acrescentar aqui mais uma coisa. Então, se eu para além do dname, eu também queria saber o depth_nó. Ou seja, quero pôr aqui o depth_nó. Para já só o depth_nó assim dá erro, porque existe depth_nó no emp ou no depth. Digam-me lá, querem de qual? É o mesmo. Emp depth_nó ou depth.depth_nó? Ponho o emp. Mas é o mesmo. O que é que acontece? Se eu tenho aqui duas coisas, duas colunas, eu tenho que as colocar no grupo by, senão dá erro. Aliás, deixem-me só provar-vos que dá erro. É só executar isto e dá erro, está bem? Eu tenho que pôr as duas. Mesmo que vocês digam, ok, os grupos são os mesmos, é do account com o depth_nó. Pronto, mas pensem nisto, é o mesmo que eu dizer assim, eu vou fazer aqui um saco e na etiqueta do saco vou pôr accounting, dname accounting, depth_nó 10. Faço outro saco e vou pôr na etiqueta research 20 e no outro sales 30. Pronto, mas tive que fazer estes grupos, está bem? Portanto, se eu ponho aqui mais campos, eu tenho que fazer no grupo by, colocá-los aqui também, está bem? Portanto, se vocês seguirem esta regra de os campos que vocês colocam aqui em cima, têm que os colocar no grupo by, está bem? Portanto, têm que fazer este tipo de coisas. Claro que este tipo de coisas não conta, está bem? É só valores que vêm nomeadamente dos campos. Ok. Perceberam até aqui? Pronto, depois aqui acerca de ter as funções encadeadas, eu posso fazer coisas do tipo, com as funções de linha, posso fazer coisas do tipo select the upper, the lower, the upper, do name, 1, 2, 3, também. Posso pôr aqui umas encadeadas dentro das outras. Como posso fazer select round, da soma, do trunk, do AVG, NVL, sal, vírgula 0, eu não sei quanto é que tem que ser, 1, 2, 3, 4, será isto? Faltava mais um, querem ver? O que é que eu estou aqui a
falhar, eu estou a fazer o SUM e o AVG, estou a pôr duas. Então tenho que pôr aqui um grupo vai, por exemplo, depth-no. Estou a fazer isto agrupado por departamento. Porque eu, funções de linha, eu posso pôr quantas quiser, vá, dentro do aceitável, umas dentro de outras. Funções estatísticas só posso ter no máximo duas. E quando tenho duas, tenho que pôr um grupo by de um campo. Ou seja, ele vai agrupar por depth-no, primeiro para calcular o AVG, e depois é que vai somar, fazer esta coisa toda, está bem? Pronto, mas isso aí, disseram estas considerações. Este tipo de perguntas, tipicamente a questão são mais coisas que eu posso colocar no teste, para vos baralhar um bocado. Ora, vamos ver aqui uma outra situação, está bem? Eu quero saber eu já fiz aqui, não fiz. Ok, eu quero saber quantos empregados é que existem por depth-no, por departamento e por job. Okay? Quantos empregados por... Portanto, quero saber quantos empregados é que temos por departamento e job. Ou seja, nós dentro de um departamento podemos ter vários jobs e para cada job podemos ter vários empregados. Portanto, quero saber quantos empregados é que temos por departamento e job. Ok, então, para saber os empregados e depth-no, é aqui um select. Se eu quero, pronto, eu vou querer por depth-no e job, quer dizer, eu vou pôr aqui depth-no e job e o count asterisco from emp group by, já sabemos, se eu tenho uma função estatística, tenho estes dois, tenho que pôr lá estes dois, eu até estou a fazer copy e paste só para reforçar aqui a minha ideia. E tenho aqui, de facto, querem ver, do departamento 20. Quantos clerks é que há? 2. Depois está aqui o departamento 20, analista 2. Ouçam, epá, não estou a gostar disto. O 20 está ali, depois 20 aqui. Não acham que devíamos ordenar isto? Ordenar, primeiro por departamento. Então vamos lá. Como é que se faz o order by? Order by depth-no. Pronto, já está. E já agora até podíamos ordenar por depth-no e depois por job, embora o resultado acho que está o mesmo. Aqui neste caso, neste exemplo. Mas pronto, aqui a gente já consegue ver, por exemplo, do departamento 10, tenho um clerk, um manager e um presidente. Do 20, tenho 2 analistas, 2 clerks e um manager. E do 30, um clerk, um manager e 4 salesmen. Está bem? Estou a ver? Reparem, naquilo que estamos a conseguir obter, eu não sei se vocês estão a ter a noção da importância que têm as funções estatísticas. Quando temos uma base de dados e depois queremos usá-la para decisões de gestão, temos que fazer executar esse tipo de funções, não é? Qual é o custo no mês, quantos empregados é que estão a fazer isto, quantas encomendas é que houve, qual é a média do preço dos produtos mais vendidos. Estão a perceber? Este tipo de funções estatísticas são muito importantes, está bem? Ok. Mas, no entanto, temos então isto aqui. E se eu quisesse saber, para além de contagem, qual era a média do salário? Era só pôr aqui a AVG sal, certo? Não tenho que estar a mexer em mais nada. É só fazer isso. Já vimos que eu posso pôr aqui, eu já tenho os grupos feitos, agora posso usar as funções estatísticas se quiser lá dentro, está bem?
Ok. Aliás, isto aqui até nem está no sítio muito bem, porque eu pus ali a pergunta e a resposta à pergunta é só essa, tá bem? Eu vou pôr aqui mais abaixo. Ok. Se eu quisesse a média de salário, e se eu quisesse, em vez de me mostrar isto tudo, eu queria ver só aqueles cujo departamento é superior a 10. Como é que eu altero isto? Quero ver esta mesma informação, mas só para os empregados cujo departamento é maior que 10. É só pôr um where a seguir ao from emp, dep não maior que 10. Maior que 10, muito bem. E agora, já tenho isto, reparem, este where fez uma restrição na minha consulta antes de agrupar, está bem? E eu vou agora continuar. Depois de agrupar não dava, setor? O que tu estás a dizer é fazer isto aqui. Por exemplo, é. O where, por isso é que eu estou aqui a dizer, o where é antes do agrupamento, está bem? Mas a minha pergunta vai no sentido da tua, que é, e se eu quiser agora, vou voltar a executar, que é para facilitar aqui a nossa visualização, e se eu quisesse agora só ver os registros cuja média do salário é superior a 2.500. Vejam lá, eu já restringi com o where antes de agrupar. E se agora a minha pergunta é, os registros cuja média do salário é superior a 2.500. Tínhamos que usar um and? Não. Vejam, esperem, vejam só primeiro isto. Para responder à minha pergunta, conseguem respondê-la antes de agrupar ou depois de agrupar? Tem de ser depois. Porque eu estou a pedir a média do salário. Eu, para saber a média do salário, só se consegue saber a média depois de agrupar, certo? Estou a perceber? Uma coisa é eu dizer, o departamento é maior que 10. Eu, para obter esta informação, eu obtenho antes de agrupar, certo? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Mas a média também não é antes, setor. Ela é feita antes. A média não. Tu, para saberes a média, primeiro tens que criar o grupo, não é? Quer saber a média do departamento 10? Primeiro tens que pôr os que estão no departamento 10 dentro de um saco, para fazeres o grupo, e depois é que vais lá e calculas a média. Estou a entender? A média é feita antes de agrupar. Eu, mesmo vindo cá acima, uma coisa destas qualquer, por exemplo, contar a comissão do EMP, o que isto foi, para fazer isto, ele primeiro pegou na tabela EMP, agrupou-a toda e depois contou. Está bem? Não teve que fazer um grupo by, porque ele está a fazer um grupo de tudo. Está implícito que é um agrupamento só, um único agrupamento, não é um agrupamento por um campo. Nós aqui temos agrupamentos por débito, nó e job. Se eu quero saber cuja média do salário é superior a 2.500, eu só sei a média depois deste agrupamento. Certo? Estão a perceber? Eu tenho aqui 6 grupos. Eu, para estar agora, o que eu quero dizer, querem ver, a pergunta que eu estou a fazer agora é, cuja média é superior a 2.500, é só para mostrar este e este. Este e este grupo. Ou seja, eu já fiz isto, obtive estes grupos, e agora, depois de ter estes grupos, eu quero só aqueles cuja média de salário é superior a 2.500. Então, é uma restrição que é feita depois do agrupamento. Porquê? Porque nessa restrição eu estou a usar funções estatísticas ou funções de agrupamento. Estão a perceber? Sim. Está bem? Então, vamos aprender uma outra coisa que é colocada depois do grupo by, que é o having. O having é como o where, só que é depois do agrupamento. Então, posso pôr aqui AVG sal maior que 2.500.
E agora já posso executar. Então vejam este select que aqui está. Este select tem uma restrição antes de agrupar e tem uma restrição depois de agrupar. Na restrição antes de agrupar, e posso ter antes também, ou ors aqui, não interessa, está bem? A restrição antes de agrupar pode ir aos valores individuais, porque eu estou na minha tabela e vou restringir os valores da tabela que eu depois vou agrupar. Depois fiz o agrupamento e obtenho aqueles grupos. E depois de obter os grupos, eu pego e vou excluir alguns daqueles grupos, com base em funções de agrupamento. Está bem? Portanto, eu, só olhando aqui para o grupo by, tenho restrições antes de agrupar, com o where, e restrições depois de agrupar, com o having. Está bem? Ok? E era isto aqui que eu vos queria mostrar. Na realidade, o que nós temos para aprender relativamente ao agrupamento são estes conceitos, está bem? Então, o que é que nós vimos? As funções de agrupamento às estatísticas, vimos o count, o sum, o min, o max, a AVG. Vimos que o count é a única que permite o asterisco. Se eu quero contar todos os registros, tenha nulo ou não tenha. Os outros só trabalham com valores não nulos. Depois, se eu uso essas funções diretamente sobre uma tabela, ou uma tabela com o where, eles fazem um único grupo e depois obtemos os valores estatísticos desse grupo. Quantos é que lá estão dentro desse grupo ou dessa tabela, qual é a média disto ou daquilo ou daquilo outro. Nós podemos querer fazer vários grupinhos. Então, para isso, usamos a cláusula group by. Da minha tabela, vou agrupá-la de acordo com um determinado campo ou conjunto de campos. O que é que isso vai fazer? Vai fazer grupos em que todos os elementos daquele grupo têm aquele campo, ou aqueles conjuntos de campos iguais. Pronto. E depois eu posso, para desses grupos, obter os tais valores estatísticos, média, contar, mínimo, máximo, etc. Está bem?